Olá pessoal, eu sou Poliana Fabrini, atuo como diretora de Igualdade Racial, alocada aqui na Secretaria de Cultura e Turismo. E nesse episódio do Vivendo e Aprendendo, vou falar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Vem com a gente! Sou a mãe do Heitor, filha da dona Dirce, neta da dona Terezinha, ambas que atuaram há longos anos enquanto empregada doméstica, E aí a gente percebe que, não diferente da maioria da realidade de mulheres negras de periferia, sou uma das primeiras da família a adentrar na universidade pública. É um ato muito simbólico, porque nós percebemos que aquele espaço, que eu até intitulo enquanto não lugar, não acostumado a lidar com essa diversidade, em específico mulheres negras. Sou mãe do Heitor, filha da dona Dirce, neta da dona Terezinha, ambas atuaram enquanto empregada doméstica por longos anos, então é um ato muito simbólico, não diferente da maioria das histórias de mulheres negras da periferia da minha geração, ser a primeira da família a adentrar numa universidade pública. Essa perspectiva de adentrar numa universidade pública é muito simbólica, porque permite romper com esse processo de servil enquanto trabalho doméstico e a gente alçar, traçar novas perspectivas profissionais. Em 2009, entrei então na UFO, Universidade Federal de Uberlândia, no curso de Ciências Sociais. Foi um processo muito complexo, porque eu entrei grávida, um ato que também proporcionou uma força maior para que eu conseguisse aproveitar todas as oportunidades daquele espaço da melhor forma possível, até para que sirva de espelho e, de fato, uma herança de conhecimento para o meu filho. Bem, naquele espaço eu tive o prazer de conhecer o que a gente intitula muito enquanto nosso aquilombar acadêmico, que é o NEAB, é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da universidade, na época dirigido pelo professor Guimes Rodrigues Filho, muito conhecido aqui na cidade, até pela sua atuação junto ao movimento negro, na sua atuação enquanto incansável lutador desse processo da luta antirracista. Então, com o professor Guimes e com o núcleo num todo, vários colegas, conseguimos aprender muito sobre essas questões raciais. A gente percebe que a academia, indiferente do curso de graduação, ele não é muito voltado a se problematizar, trabalhar dentro dos seus currículos e das suas ementas as questões raciais. Então o NEAB ele vem enquanto esse complemento para trazer uma consciência negra para esses então que dentro desse espaço universitário se sentem excluídos. Não é à toa que a gente chama do nosso quilombo acadêmico, porque a gente percebe o quanto essa mobilização junto aos negros e negras que estão presentes naquele espaço e mobilizam muitas ações, transformam vidas. Com o NEAB, eu tive a possibilidade de atuar em vários projetos, principalmente no PIBID, conhecido como um programa de incentivo à docência. Lá nós atuávamos diretamente então no chão da escola, da educação básica, e em específico com essas temáticas das questões raciais. Então, a nossa função nesse estágio, enquanto bolsista, era de fato fomentar medidas pedagógicas que problematizassem a história e cultura africana e afro-brasileira. Então, esse foi um dos primeiros projetos que conseguiu movimentar toda essa estrutura dentro do chão da escola, a importância de trazer à tona o engajamento e o trabalho com a Lei 10.639. Para quem não sabe, é a lei que obriga todo o processo de educação básica, tanto público quanto privado, a atuar com história e cultura africana e afro-brasileira dentro do chão da escola, positivando a imagem, então, da população negra, enquanto um nicho importante e fundante para a nossa nação. Outro projeto também que me recordo e me recordo com muito saudosismo foi o projeto A Cor da Cultura, um projeto financiado pelo Canal Futura, pela Fundação Roberto Marinho, em que nós tínhamos a possibilidade, então, de formar professores para trabalhar com esse processo da Lei 10.639 e 11.645,
que, alterando aquela dita que é de história e cultura africana e afro-brasileira, também complementa com a cultura indígena. Então, foi um projeto grandioso, em que nós fazíamos as formações dos professores, né, da educação básica de vários estados do Brasil, né, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Maranhão, atuar e entender a grade curricular e todo o processo pedagógico daquele estado, também no Espírito Santo, né. Foi um mapeamento dos estados que tinham um maior índice, né, de homicídio da juventude negra. Então, emblematicamente, nós fomos nesses estados para problematizar e fomentar esse debate dentro do chão das escolas. Então, foi um trabalho muito rico. Foi o primeiro trabalho que me permitiu um contato maior com toda essa perspectiva de uma pauta do movimento negro em âmbito nacional. Então, foi fundamental, né, para consolidar o que eu sou hoje, nesse processo de consciência racial, pesquisadora das temáticas raciais e tudo que engloba, né, essa demanda da população negra. Junto ao NEAB, nós atuamos também por várias vezes no processo de seminários específicos da temática, cursos de aperfeiçoamento, tive a possibilidade de coordenar também um curso de especialização voltado também à temática. E todo esse processo contribuiu muito, né, para que a gente consiga entender quais são as demandas, passa ano, entra ano, e ainda precisamos debater sobre as questões raciais, até para que seja um pontapé inicial de erradicação do racismo. O NEAB também permitiu vários projetos de extensão, e aí é onde eu acredito ser o ganho, né, para entender a militância local do movimento negro, né, através do FOPIR, que era o Fórum de Promoção da Igualdade Racial, que foi consolidado aqui por vários nichos e segmentos do movimento negro. Nós conseguimos incorporar várias políticas públicas, né, implantar de fato, como por exemplo a própria política pública de cotas, né, cotas raciais no concurso público municipal. Então foi um grande avanço, foi um avanço feito coletivamente com várias mãos e muita mobilização do movimento negro de modo geral. Através do FOPIR, a gente também não pode deixar de falar do COMPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial aqui de Uberlândia. É um conselho que a gente consegue desenhar a estrutura, né, fundante do movimento negro, porque ele é dividido paritariamente, né, entre governo, cadeiras do governo e cadeiras da sociedade civil, e cadeiras de vários nichos. Então a gente consegue entender a amplitude do movimento negro local, que é voltado na capoeira, é voltado na Irmandade Nossa Senhora do Rosário com a Congada, festa centenária da cidade, é voltada também para a população indígena, a população cigana, que também tem cadeira, movimento de mulheres negras, movimento negro de um modo geral, as religiosidades de matriz africana, capoeira. Então são vários nichos que fazem, né, e consolidam o movimento negro aqui de Uberlândia. Então a gente é uma troca mútua, tanto em aprender, quanto entender quais são as demandas, né, de cada segmento. Essa bagagem me fez fazer e promover várias ações dentro do campo acadêmico, mas sempre com esse cuidado, esse olhar, né, com também as ações externas à comunidade acadêmica. Então foi um desses motivos e uma dessas ações foi a coletiva Bonecas de Piche, que foi um movimento de mulheres negras, estudantes e não estudantes, problematizando, né, pautas que nos feriam de um modo geral. Por vezes, nós, mulheres negras, pensamos que uma das problemáticas que nos atingem são individuais, mas nesse coletivo a gente conseguia entender o quanto as nossas vivências se aproximavam, o quanto as nossas vivências eram similares. Então, isso é sim uma pauta política, isso assim é uma movimentação para que tenha um olhar governamental específico para essas pautas. Então, foi um processo também muito importante, né, que consolidou a minha pesquisa, a minha dissertação de mestrado, né, intitulada Movimento de Mulheres Negras, e também entender esses meandros, né, da pesquisa de gênero e raça, que é algo realmente complexo e maior do que estamos habituados a pensar. Frente a todas essas ações, em 2017 eu recebi o convite, né, da gestão atual, que é do prefeito Adamo Leão,
a atuar na Diretoria de Igualdade Racial. Diretoria essa que está alocada, né, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, sendo dirigida para a gestora, né, secretária Mônica Debs, que então tinha esse cuidado também, em entender quais seriam as demandas, né, dentro da nossa realidade, Secretaria Municipal de Cultura, a lidar com ações em prol da igualdade racial. Eu percebo que falar de pautas raciais, né, o movimento, a população negra, ela tem urgência em várias pautas. E por vezes a gente tem as limitações também da burocracia, né, que não nos permite solucionar todos esses problemas. Mas eu penso que dentro da realidade da Secretaria de Cultura, nós tentamos, né, provocar, fomentar ações, né, mediar esses interesses da comunidade, governo, para conseguir suscitar e mensurar essas políticas públicas para a população negra de um modo geral. Então, várias ações foram feitas, né? Para mim também foi algo novo, entender que dentro do processo acadêmico, do processo ideológico, né, eu já conseguia problematizar algumas questões das pautas do movimento negro, mas provoca também, né, essa necessidade e importância desse olhar mais cuidadoso para promover essas ações de um modo mais prático. Então, acho que a diretoria foi a ponte, né, o canal que permitiu entender o quão é valioso e importante trabalhar com esse processo na prática também. Muitas ações foram desenvolvidas pela Diretoria de Igualdade Racial ao longo, né, desses 4 anos. Fomentamos muito, né, fizemos um documentário de mulheres negras da cidade, documentário esse que eu tinha um cuidado em entender as histórias das mulheres negras, principalmente do movimento, né, que tiveram e contribuíram com a sua luta. E foi um processo, então, para eternizar um pouco e dar visibilidade a essas mulheres, que têm suas histórias, têm suas vivências, né, que me antecederam na luta, e o quão é importante, né, dividir para essas novas gerações, que vão problematizar também as questões raciais, que a gente ainda tem muito a desbravar, mas que permitiram também, né, entender e falar a história dessas mulheres nesse documentário. Ações também paliativas, como conferência, né, tanto no âmbito municipal, estadual e federal de igualdade racial, que nós tivemos à frente, organizando e mobilizando o pessoal, né, os delegados eleitos para a ida nessas esferas. Encontros regionais, entendendo que também tem várias pastas, né, de outros municípios da região voltados para a igualdade racial. Então, a gente fazia muito essa ponte para conseguir alinhar ações, demandas, né, entender o que aproximava e o que nos distanciava. Então, um momento muito rico para avançar junto a esses contextos de construção de política pública e ação à militância e o movimento negro de um modo geral. Ações também pontuais que nós fizemos, né, enquanto estava à frente da Diretoria de Igualdade Racial, foram cursos de formação, né? Pós-pandemia, nós tivemos aí tivemos que nos reinventar ações que pudessem atingir a comunidade de um modo geral. Então, foi um trabalho muito árduo de curadoria, de entender se seria de fato algo efetivo. Tivemos um apoio e parceria da Secretaria de Educação para fomentar esse curso de formação dos professores da rede municipal, né? Formação essa voltada também às questões raciais, que a gente consiga de fato, dentro desse nicho da educação, desconstruir esses estereótipos, né, voltados à população negra. Isso é muito importante para que a gente avance também enquanto cidadãos de direito. Para além dessa formação, nós fizemos vários outros projetos culturais, né, muitos em parceria com as várias entidades, né, e instituições do movimento negro da cidade. A CIPEM é um desses projetos, né? Temos aí o Terreirão do Samba com os 20 de novembro, que conseguia mobilizar toda a população negra, né, dentro desse nicho político e outros, para evidenciar nossos trabalhos, a nossa luta cotidiana e o quão era importante, então, firmar tanto essa data quanto as ações dessa data. A prática da Diretoria de Igualdade Racial foi muito importante para conseguir
alimentar todas essas ideologias, todas as ideias enquanto poliana pesquisadora. Então, eu vejo o quanto é fundamental ocupar esses espaços, pensar nessa pauta racial dentro desses espaços, né, e conseguir fomentar esse debate, a reflexão com a gestão, entendendo quais são, né, as nossas faltas e os nossos avanços. Eu penso que é o processo mais importante a ser direcionado na diretoria. Para além disso, também mapear as instituições, as diversas instituições que atuam também no município, também em prol dessa luta antirracista, que é fundamental para conseguirmos mensurar e termos parceiros, né, para várias ações, porque eu sou da tônica que sozinho nós não avançamos e não realizamos nada, e falar de população negra e de questão racial muito mais. Precisamos trabalhar sempre no coletivo, mobilizando todo o segmento, né, dentro dos seus vários nichos e conseguir dar voz e visibilidade a todo esse processo e todas essas ações que ocorrem e acontecem. Então, é sempre um avanço mapear também essas instituições, né, que são parceiros do nosso trabalho, que permitem que nós conseguimos compreender de uma forma mais efetiva também a atuação nos vários nichos culturais, né, da população negra na cidade. Como nós temos a Irmandade Nossa Senhora do Rosário em São Benedito, a Irmandade também de São Benedito, que é a festa anual no bairro Planalto. Temos o Ponto de Cultura Pérola Negra, que atua em várias frentes também. O CONCATRI, que é o Conselho da Capoeira. A mobilização da religiosidade de matriz africana, né? Aqui versa várias dessas raízes, como Molocô, Umbanda, Candomblé e dentre outras nações, que a gente percebe que é fundamental para acompanhar os nossos trabalhos e direcioná-los também. Pensando no resgate, né, de todas as histórias que nós temos da população negra de um modo geral e dessas instituições na cidade, conseguimos, né, consolidar aqui com a mudança para o Centro Municipal de Cultura o Memorial de Cultura Afro. Esse memorial ele serve como se fosse um amparo a todos esses polos e segmentos culturais, né, com exposições esporádicas, que nós conseguimos evidenciar, então, essa riqueza da cultura negra da nossa cidade. Então, através dessas exposições, que ficam temporariamente de 4 a 5 meses, sempre na intenção de uma curadoria também que envolva a comunidade, né, que aquela exposição represente, de fato, seja parte de contemplar um dos segmentos, né? Nós já realizamos aí a exposição da Congada, a exposição da capoeira, entramos com a exposição agora da religiosidade de matriz africana, processos, então, importantes para consolidar o nosso trabalho, né? E toda a grandeza em contemplar a comunidade mesmo, de um modo geral, né? Bem, eu penso que toda essa trajetória dita, ela contribuiu para fazer valer a Poliana, uma Poliana que não atua sozinha também na Secretaria de Cultura. São poucos braços para muitas ações e muitas demandas, então a gente tem uma equipe também muito efetiva para nos ajudar a construir e direcionar esses trabalhos, dando o melhor para a comunidade negra, de um modo geral. E eu falo que, para além da Poliana, pesquisadora da questão racial, que trabalha também com essa questão racial, a luta antirracista, ela é uma luta que, na minha concepção, é a minha vivência. E é uma luta que a gente ainda precisa de muito chão para conseguir avançar da forma devida e da forma como nossa população merece. Dentro do cenário atual de pandemia, né, nós conseguimos também reestruturar algumas das ações para que pudéssemos alcançar de forma efetiva a comunidade, não só negra, mas a comunidade de um modo geral, para que reflita sobre as questões raciais, né? Eu penso que problematizar a questão racial, ela não é dada só à população negra. É um processo, sim, importante de conscientização para todos estes, mas a gente precisa também do não negro entendendo as nossas pautas, entendendo e refletindo sobre elas, para que nós possamos avançar de uma forma mais contundente. Então, dentro desses projetos que nós conseguimos reestruturar, reinventar nesse momento, nós tivemos o Tela Preta,
Tela Preta era um projeto em que nós conseguíamos passar alguns filmes que problematizavam questões raciais e debatê-lo. Então, nessa pandemia, como nós não podíamos abrir os espaços, né, para projetar esse filme, né, ou esse recurso audiovisual, nós indicávamos os filmes, né, problematizavam um pouco da tônica de cada um deles, com vários diretores, elenco negro, e todos esses assim, debatendo a temática racial. Outras ações também fundamental nesse momento de pandemia foi os editais emergenciais. Né, nós tivemos os editais emergenciais da própria Secretaria de Cultura, né, então com recurso do município, tentando ampliar todo esse processo da classe artística que passava e ainda passa por um período difícil, né, de renda e de sobrevivência mesmo nesse cenário atual, pandêmico. E esses editais, eles conseguiram contemplar uma boa margem da população artística. Sempre também com esse cuidado de ter o recorte da cultura afro-brasileira, indígena e demais etnias, culturas tradicionais, que a gente sabe também que são segmentos que mais sofrem, né, com essa falta de produção artística, das nossas mobilizações artísticas, que sempre demandam um grande contingente de pessoas. Então, fazer isso de forma individual, seja com as lives, seja com os podcasts, seja então com os recursos audiovisuais, foram de fundamental importância, né? E que bom que a gestão estava sensibilizada para fazer essa distribuição desse recurso em âmbito municipal. Também conseguimos organizar o edital emergencial de âmbito federal, né, que é a Lei Aldir Blanc, de âmbito federal, com cuidado também para esse recorte das culturas tradicionais e afro-brasileiras. Foi muito importante esse processo da lei federal, porque nós já havíamos adiantado o cadastro, tanto o cadastro municipal do agente cultural, quanto o cadastro dos espaços culturais. Então foi um edital que permitiu, sim, esse repasse, um repasse num tempo muito curto, né, para a realidade da burocracia, mas que por uma equipe, um trabalho incansável, né, da nossa secretária, Mônica Debs, nós conseguimos, sim, gastar todo esse recurso de um modo positivo e da melhor forma possível para toda a classe artística dos diversos segmentos. Um dos projetos que estão por vir, né, é a nossa exposição. O memorial, então, ele encerrou a exposição da capoeira, inicia agora um processo de curadoria para atuar com a exposição da religiosidade de matriz africana. A gente sabe que é um segmento amplo dentro da cidade, com várias nações e com vários modos de pensar e fazer, né, esse ato cultural da religião. Um projeto esse que nós vamos construir novamente de modo coletivo, né? Vamos providenciar reuniões com a comunidade, mobilizar todo esse segmento para construir de forma mais democrática possível e de uma forma que eles se sintam de fato contemplados. Essa é uma exposição que, como a gente faz através de visitas agendadas, e temos o cuidado também de, pós todas essas exposições, construir uma cartilha visual, porque é uma cartilha que a gente consegue facilmente enviar, né, para os e-mails, para as redes sociais, que eles consigam entender e visitar dentro desse outro recurso, né, de uma forma mais distante, mas visitar também todo esse trabalho construído e consolidado com a exposição. Então fica também o convite para que logo em março vocês possam vir e acompanhar um pouquinho, agendado, as visitas para essa exposição. Deixo o convite para acompanharem o nosso trabalho da Diretoria de Igualdade Racial junto às redes sociais da Prefeitura e também ao portal da Prefeitura, que ali tem o link específico dentro da Secretaria de Cultura com todos os nossos trabalhos, inclusive do projeto Cultura em Casa. Então, sem necessidade de deslocar da sua casa, você consegue visualizar todos os vídeos, muitos vídeos também de projetos dessas ações emergenciais, que nós estamos, então, fomentando a plataforma para que vocês estejam acompanhando todo esse processo de uma forma mais abrangente e ampla possível. Então, fica o convite, só acessar a rede social.